Boa tarde às queridas irmãs, aos queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva todos nós nesse momento. É uma alegria que acontece nós estamos aqui hoje pela primeira vez, sendo acolhido carinhosamente por esses irmãos dessa casa que é a casa do caminho, como nós aprendemos na doutrina espírita. Nós somos portadores de um abraço fraterno da família espírita de Rolante, da Sociedade Espírita Ponto de Luz, conforme o senhor colocou, e deixamos o convite para nos visitar todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos nosso trabalho público doutrinário, na rua Carlos Crefe 414, no centro de Rolante. É uma casa pequenina, mas muito agradável, muito confortável. E lá nós estamos tendo a oportunidade de nos educar espiritualmente. Então, deixamos o convite. E quando nós recebemos um convite para falarmos de doutrina espírita, nós nos sentimos lisonjeados, porque sabemos que estaremos falando, com certeza, do Consolador prometido. Jesus, nos seus últimos momentos no corpo físico conosco, reunindo os seus discípulos, colocou que subiria ao Pai. E eles, como dependente que ainda somos, ficaram bastante agitados pela afirmação que Jesus não estaria mais junto a eles. E Pedro, que era o mais próximo dele, coloca, em particular, Mestre, o que será de nós sem a tua presença? E Jesus, do alto de sua sabedoria, diz a Pedro: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu pedirei ao meu Pai e ele vos enviará um Consolador. E esse Consolador permanecerá convosco e vos esclarecerá de tudo aquilo que não tenhais condições de hoje entender. E mais, permanecerá convosco e vos relembrará de tudo aquilo que tenhas esquecido. Jesus faz essa afirmação categórica, sem retórica nenhuma. Ele foi direto ao objetivo, que enviaria um Consolador. Mas para isso, ele condicionou. E ele inicia a sua fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais seriam esses mandamentos que Jesus pede para que nós o guardássemos? Lembram? Quando ele foi questionado: Mestre, qual o maior mandamento? O que ele responde ao interlocutor dele? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Dos 10 mandamentos, ele resume em 2. E por isso, no século XIX, nós já um tanto quanto mais preparados, porque lá na época nós não poderíamos entender a mensagem que ele nos trazia. Ele tinha que falar em parábolas, em situações figurativas, para que nós pudéssemos ter um pouco de lucidez. Mas no século XIX nós já estávamos mais ou menos preparados para receber uma nova mensagem. E eis que surge, em 18 de abril de 1857, a doutrina espírita. Esse Consolador prometido. Porque é a doutrina espírita a única religião que nós temos na face da Terra que nos diz quem nós somos. Quem participa dos grupos de estudo, ou quem se aprofunda mais, vai entender o que nós estamos colocando, afirmando que é a única que diz quem nós somos. Quais nós somos? Espíritos imortais. E nos coloca mais, nos mostra da onde nós viemos, quem nós somos, da onde nós viemos. Também nos diz aonde nós estamos e por que aqui estamos. E afirma com mais profundidade para onde nós iremos. Então é a única religião, como diz Haroldo Dutra, que a religião espírita é uma religião cósmica que pode atingir todos os píncaros do universo,
que ela estará sempre atual, ela nos diz isso. Quem nós somos, de onde nós viemos, aonde nós estamos, porque estamos, para onde nós iremos. E se nós nos aprofundarmos mais, nós vamos ver que ela também nos esclarece sobre os nossos sofrimentos. Ela nos mostra com clareza a lei de causa e efeito. Porque ela nos diz com muita propriedade que todo o efeito tem uma causa e que não há injustiça. Deus é soberanamente justo e bom, então não existe injustiça. Pode até pensarmos que possa existir a injustiça, mas injustiçado não. Então esse é o nosso Consolador prometido. Ele está ao nosso alcance. Ele está de portas abertas, como uma casa como essa que nos oferece a oportunidade de virmos aprender. Mas o objetivo da doutrina espírita não é fazer nós nos tornarmos espíritas, e sim nos tornarmos pessoas melhores. Porque o Espiritismo não recomenda corpos, como diz Chico Xavier. Ele ilumina a consciência. Então, quando nós somos convidados, queridos irmãos, de fazer uma palestra, uma fala sobre o Espiritismo, nós nos sentimos empolgados, porque estaremos falando do Consolador prometido e oferecendo a oportunidade para aqueles que nos ouçam virem estudar conosco a doutrina espírita, porque é através do estudo que nós vamos entender os passos da nossa evolução espiritual. Pois bem, a nós foi solicitado falarmos sobre os verdadeiros necessitados, no capítulo 24, item 11 e 12, e lá nós temos os sãos não necessitam de médico. Entendemos, né? Não fica dúvida. Quando a gente vai ao hospital visitar alguém, é porque esse alguém está enfermo. Nós não vamos lá para o hospital, baixar no hospital, porque estamos sãos. Não, nós estamos enfermos. Nós não vamos tomar medicamentos se nós estivermos doentes. Então Jesus foi muito claro quando ele diz assim: estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Ele afirma: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então ele deixou bem claro que ele não estava ali para atender os saudáveis, e sim aqueles que estavam doentes. A doença nós vamos ver no decorrer da nossa conversa. Mas para nós nos situarmos, nós procuramos colocar aqui uma informação. Quem eram os fariseus? Quem eram os publicanos na época? Então os fariseus eram aqueles que ostentavam, aqueles que traziam o exterior, demonstravam aqueles sentimentos nobres, mas só na aparência. Intimamente eles tinham todo um comportamento contrário àquilo que se expunha. Hoje não existe mais isso, né? O parental que nós não tem. Me disseram que aqui em Osório não tem. Está em Rolante ainda tem alguma coisa, mas aqui não tem, né? E o nosso irmão publicano tiveram a função de cobrar impostos. Nós gostamos de pagar impostos? Né? Desde aquela época, dai a César o que é de César, nós continuamos brigando com os impostos. E esses nossos irmãos publicanos eram que cobravam impostos. Então imaginamos como eles eram vistos na época. Pessoas de má vida. Porque exigiam que eu tirasse do meu bolso alguma coisa. Mas Jesus usou essa imagem, que são só não são os sãos que precisam de remédio, para mostrar que a sua vinda à Terra trazia a proposta de socorrer especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio.
ou que em realidade era e ainda é a grande maioria das pessoas desse mundo. Então nós vamos fazer uma análise rapidamente. Qual é o tempo que eu tenho? Pode colocar, das 9 a gente tem 30, 35 a 40 minutos. Muito obrigado. Então nós vamos fazer uma análise do nosso hoje, do nosso eu, da nossa condição como espíritos e espíritos encarnados. Porque todos nós aqui sabemos que somos espíritos, né? Somos ou não somos? Somos. Encarnados ou desencarnados? Alguns encarnados e outros, talvez bem mais desencarnados. Mas somos espíritos, graças a Deus. E mais gratificante, imortais. Quando nós entendemos isso na doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais, nós vamos ver as oportunidades que Deus nos dá para evoluir. Aí o túmulo não vai ficar tão tétrico para nós. Nós não vamos ficar tão espantados ou amedrontados com a morte. A morte, existe algo mais certo do que a morte? Não. Nós nascemos, agora nós tivemos a felicidade, dia 18 de dezembro, nos tornarmos bisavós, eu e minha esposa. Nasceu a Helena. A coisa mais certa que ela, quando ela nasceu, que ela vai morrer. Agora, a maneira como nós vamos morrer depende de cada um de nós. Interessante, né? Gostoso saber que eu não morro, mas que eu morro. Morre quem? O corpo. O Flávio vai morrer. Provavelmente em outra encarnação não serei Flávio. Pode ser Maria, José. Mas o espírito que hoje anima esse corpo que tem nome de Flávio continuará na sua evolução. E esse corpo vai se tornar cinza. Então é a coisa mais certa que nós temos. Então nesse mundo atual, nós hoje estamos passando por essa experiência, ainda somos pessoas que necessitam alguma coisa. E nós vamos ver adiante. Aí nós podemos nos perguntar assim: a nossa condição evolutiva, qual é o nível que está? Não precisa responder. Responde para si mesmo. Qual é o meu nível de evolutivo? Eu estou de 1 a 10, eu estou abaixo de 5 ou estou acima de 5? Tem aquela questão do otimista e do pessimista, né? O pessimista pega um copo, assim ele vai dizer: bah, o copo está meio vazio. E o otimista vai dizer: pô, o copo está mais ou menos cheio. Essa é a diferença do pessimista e do otimista. Essa questão conta no Adágio Popular. Tem uma empresa de calçados do Rio Grande do Sul, enviou 2 vendedores para o Nordeste fazer uma avaliação de mercado. Chegou o primeiro, mandou um relatório: mercado promissor, ninguém usa sapato. E o segundo mandou: mercado não promissor, ninguém usa sapato. Então é a maneira como nós enxergamos a vida, como nós vimos o nosso presente, o que nós queremos para nós. Então nós temos que procurar ser otimistas. Então, diante da nossa condição evolutiva, ainda muito distante da perfeição, porque nós vamos ter nós um dia. Outra coisa certa que nós temos é que um dia Deus nos criou, fomos criados por Deus, com um objetivo. Todos nós, está traçado em nós, de um dia sermos espíritos luminares. Aquele irmão que cometeu o crime mais hediondo, um dia ele vai ser um espírito de luz.
Mas como, Flávio? Onde estaria a justiça de Deus? Não dá oportunidade? Tantas quantas forem necessárias para a nossa evolução. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual o motivo da reencarnação? Evolução do Espírito. Então, através desse momento, gente, é o momento mais especial para a nossa existência, é esse agora que nós estamos vivendo. Não é o nosso passado, porque lá nós não podemos voltar, e não será o nosso futuro, porque lá nós não chegamos. Alguém já chegou ao futuro aqui? Amanhã vai ser domingo, né? Eu posso chegar no domingo antes de passar esse sábado? Não. Então o futuro é abstrato. Agora eu posso melhorar o meu futuro vivendo hoje de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, dentro dessa distância da nossa perfeição, a gente até conta com algumas boas saúde física, mas nos perguntamos: quem terá ampla e total saúde espiritual? Alguém tem? Alguém é? Ainda não, né? Nosso sentimento íntimo, como está? Como é que eu estou me sentindo intimamente? Eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu tenho inveja, eu tenho desejo de vingança. Como é que eu estou? Eu estou bem nisso? Por isso que eu tenho que trabalhar alguma coisa nisso? São perguntas que cada um de nós pode responder para si mesmo. Daí a gente pode também refletir que no momento, por mais que nos esforcemos, podemos contar em nossa intimidade com muito mais defeitos a serem vencidos que virtudes já adquiridas. Uma coisa que a gente não perde nunca nós vamos perder, é virtudes adquiridas. Nós adquirimos uma virtude, isso nunca mais nós perdemos. Nós perdemos os nossos defeitos. Agora, virtude não. Virtude permanece conosco, porque são conquistas, aquisições. E quando eu digo que sou paciente, eu não estou paciente ainda. Quando os outros dizem assim: mas como o Flávio é paciente, eu estou passando a ser paciente. E quando eu não entender mais que eu sou paciente, que eu ajo naturalmente, eu estou sendo paciente. Isso vai ter, no meu caso, vai demorar muito, porque o que eu não tenho é paciência. Então é natural tais defeitos de enfermidade se caracterizar com as doenças, que precisam de cura, urgentemente, se é que pretendemos desfrutar de um pouco de paz e felicidade. Então, como é que está a nossa moral? Como é que eu... Hoje nós almoçamos lá na casa da minha irmã, em São Paulo. Ela disse assim: a gente tem que cuidar o que fala, porque se falar e não agir é o mesmo do que eu vou falar. Então, tu cuida do que tu fala. Então eu me pergunto assim: como está a minha moral? Como é que eu estou me sentindo naquelas rodinhas de conversa? Eu estou alimentando a malicência? Estou falando mal dos outros? Estou concordando que os outros falam mal de alguém? Estou contribuindo? Como é que está a minha relação, minha convivência com aqueles grupos? Quem conta aquelas piadas chulas debaixo da lâmpada? Como é que eu estou? Eu estou me sentindo feliz, alegre? Como é que eu estou? Mas o doutrina espírita proíbe isso? Em absoluto. O Espiritismo não nos proíbe de nada. Se algum momento alguém disser assim: o Espiritismo proíbe você de fazer isso, não entendeu a doutrina espírita. Agora, ela nos mostra as consequências dos nossos atos e nos respeita através do nosso livre-arbítrio. A coisa mais sagrada que Deus permitiu nós termos é o livre-arbítrio. Ninguém me obriga a fazer nada, eu faço por... mas botar uma arma na minha cabeça, eu tive que fazer. A arma naquele momento poderia falhar. Se eu tivesse uma necessidade de um desencarne trágico pelaquela arma, ia acontecer de qualquer forma.
Então eu tenho que fazer essa análise. Como é que está a minha moral? Então, nesses 3 tópicos, nós poderíamos fazer essa pergunta: somos sãos ou somos doentes? O que vocês acham? Quem acha que nós somos sãos, levanta a mão. Somos doentes, levanta a mão. Então o tema estava certo, né? A escolha do tema estava certa. Não sei se o expositor vai atingir o objetivo, mas o tema estava certo. Foi bem escolhido. Então vamos fazer uma reflexão. Continuar na nossa reflexão. A medicina terrena cura as doenças. E se nós ouvíssemos essa afirmação assim? Não é o corpo que é doente, e sim é o espírito. A gente concorda? Quem lê a Gênesis vai entender lá quando fala da capítulo 2, me parece, do efeito alambique. Quem conhece a Gênesis? Já leu? Uma leitura agradável. Capítulo 2 fala sobre o efeito alambique, que o corpo absorve as enfermidades que estão no espírito. Se eu passar por essa enfermidade com resignação, vai drenar no corpo e ficará na terra, e o espírito sairá livre da doença. Então, a doença está no espírito. Quem leu o nosso lar? Lembram daquela irmã que chegou no mundo espiritual, queria um lugar de destaque, que ela tinha sido uma enfermeira na terra, e ela se apresentou com seu perispírito cheio de manchas, e que cada mancha daquelas era um aborto que ela tinha auxiliado as mães desesperadas a fazer. Então não adianta. Como é que aquelas manchas vai drenar? Vindo num corpo com um problema ou adquirindo uma enfermidade. Então, o doente é o espírito. Mas, como ele drena no corpo, a medicina terrena permitida por Deus faz um trabalho para aliviar, para curar, pelo merecimento, pela medicação. Então, a medicina terrena nos oferece as poções que restabelecem e mantêm o ajuste do corpo. E a saúde espiritual vem de onde? E os ensinamentos de Jesus Cristo dão a base para a verdadeira saúde espiritual. Podemos dizer também que o auxílio médico e medicamentoso, aliados ao Evangelho do Cristo, uma vez colocados em prática, são capazes de fazer o bem verdadeiramente saudável. Vou contar mais uma historinha, eu gosto muito de contar história. Na literatura escrita circula uma mensagem muito interessante de um homem, um Flávio, foi um médico, estava com um problema na região hepática, foi ao médico e o médico, hoje eles fazem, para ter mais precisão, te dão um número de exames para te fazer. Para ele não foi diferente. Pegou aqueles exames e foi. Determinado tempo marcado pelo médico, retorna ao consultório e traz o resultado dos exames. O médico avalia e diz: não é muito problemático. Tu está com um princípio de cirrose. Tu bebe? Doutor, eu bebo aí socialmente. Daí ele disse: não, mas se tu fizer o tratamento que eu te der, em 30 dias tu vai estar bem. Prescreveu lá o medicamento com horário a ser tomado e disse aí: tu não pode, não é um minuto mais nem um minuto menos, tu tem que tomar no horário certo esse medicamento. Tu tem que caminhar no mínimo 2 km por dia e controlar a tua alimentação. Faz isso, tu vai ficar bom. Passou 30 dias, voltou o Flávio lá, o médico. Daí Flávio, continua tudo a mesma coisa.
Mas como? Mas tu fez como eu te mandei? Tomou o remédio certinho? Tomei. Até comprei uns aparelhos desses novos que despertam no horário certo, não perdeu o horário. Caminhou 2 quilômetros? Não, eu caminhei 4. Da alimentação. Contratei uma nutricionista que me deu uma alimentação balançada. Mas como? Tu tinha que ter ficado bom. E tu não está bem? Não, sinto cada vez mais dor. Aí ele deu um site no médico e perguntou assim: mas tu parou de beber? Pois é, doutor. Isso eu não consegui. A causa do problema dele a gente sabe que é o álcool. E ele não. Então, é assim, a medicação, ela é importante para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, continuamos assim, ó. O auxílio médico e medicamentoso, aliados ao Evangelho do Cristo, uma vez colocado em prática, são capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável. Não adianta eu estar sarado atleticamente se normalmente estou totalmente explicado. Então, mas o que nós precisamos fazer? A gente elencou alguns, se nós for buscar na literatura espírita, aqui nas nossas reflexões, existe muito mais hábitos a ser combatido do que isso que nós vamos falar. Só para estarmos dentro do tema. O que nós precisamos fazer? Alguém é egoísta aqui? Então nós temos que combater o egoísmo. Combatendo firmemente o egoísmo, essa terrível doença que confunde a nossa mente a ponto de acreditarmos que tudo deva ser nosso, só nos interessando por aquilo que nos diz respeito e que tantos males e prejuízos tem nos causado ao longo do tempo, estaremos erradicando nefasta chaga do nosso âmago. Kardec, preocupado com isso, no Livro dos Espíritos, na questão 785, lembra? Ele pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Olha só a resposta: o orgulho, o egoísmo. E aí o Espírito da completa: reafirma o progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então nós temos duas asas, né? Nós temos a asa intelectual e a asa moral. Só que a nossa asa intelectual está bastante extensa. Agora a nossa asa moral está atrofiada. Está atrofiada, ainda precisa ser trabalhada. Então quando ele fala isso, ele está nos chamando a atenção, porque a nossa questão moral está em formação. Agora também podemos dizer que nós já somos melhores que fomos. Hoje nós somos melhores que fomos. Mas Kardec, lá na questão 913, ele pergunta assim: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Um termo jovem, né? Radical. O que vocês imaginam que eu tenha dito? Olha só. Temos dito muitas vezes o egoísmo. Nós sabemos que o egoísmo é eu, né? Esse é o egoísmo. Eu. Olha o que afirma o Espírito superior. Daí deriva todo o mal. Imagina, do egoísmo deriva todo o mal. E nós não temos ele conosco. Nós sofremos algumas dificuldades, nós sofremos algum mal, porque existe egoísmo. Agora nós também provocamos mal em outro, porque somos egoístas. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então é uma doença que nós temos que tratar através do Evangelho. E isso é uma consequência do egoísmo, né? A gente usou essa imagem até para ilustrar as consequências do egoísmo.
Será que se nós dividíssemos o pão com mais equilíbrio, nós teríamos essas imagens? Mas ele disse lá também que tem, além do egoísmo, então devemos combater o orgulho. Somos orgulhosos? Alimentamos o orgulho? Existe quando a gente fala nisso, principalmente nos grupos de estudo, dá um debate muito legal. Quando a gente coloca assim: você é orgulhosa? Eu sou um pouquinho orgulhosa, ainda sou orgulhoso. Eu alimento o orgulho. Será que eu alimento? Mas você então quer ver como nós alimentamos o orgulho? Um filho se forma, cola grau em alguma faculdade. O pai enche o peito assim: eu tenho orgulho do meu filho que se formou. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho orgulho que meu filho se formou, porque teu não se formou. É um tipo de orgulho. Como é que a gente poderia substituir isso? Eu tenho orgulho. Como é que eu poderia dizer? Ficaria mais ameno e não teria esse apontar do outro. Como eu sou feliz. Nós não corremos atrás da felicidade. Como eu sou feliz pelo meu filho se formar. Mas não. Ainda está no nosso DNA espiritual essas tendências, mas nós temos que combater. Porque podemos dizer assim, combatendo decididamente o orgulho, esse infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre os melhores, o meu se formou, o teu não, e que o mundo deva se curvar aos nossos pés, diante da nossa importância, que impede de nos ver na presença dos nossos irmãos que seguem ao nosso lado. Eu olho para cima, nariz inclinado, está abaixo. Estaremos eliminando doenças pertinazes que há muito aboleta a nossa visão, turba a nossa visão humanitária. Não enxergamos os outros, enxergamos só nós. As conquistas minhas são só minhas. Lembro daquela passagem que tem que o sedento está no deserto e pede auxílio a Deus, e ele recebe um estímulo, levanta-se e caminha mais um espaço e vê um oásis com água cristalinas. Se não é orgulhoso, vai dizer assim: graças a Deus que fui inspirado a ter força para. Outro vai dizer assim: viu que ideia eu tive de vir por aqui, chegar a esse ponto. Assim somos nós orgulhosos. Outro sentimento que nós temos que combater em nós: a violência. Mas eu não sou violento. Até que ponto eu não sou violento? Até que o carro cruza a minha frente ali, eu quase bato. Eu não fui a vias de fato, mas agredi verbalmente, porque eu estou sendo violento. Saiu nas páginas agora nos noticiários esses dias uma chacina que deu ali em Triunfo. Um homem matou 4 pessoas, 3 mulheres, a facada. O que é isso? Se é amor? É violência. Então, combatendo a violência que tem insistido para que creiamos ser mais fortes, destemidos do que outros, verdadeiros nascedores de inimizade. Nosso vizinho está com o som alto lá. Eu não consigo dormir. Começa a criar em mim um estado emocional que aquilo vai se sedimentando, Daqui um pouco eu estou lá na cerca, lá na frente, batendo, e agredindo ele verbalmente, porque ele não entendeu que eu não podia fazer barulho para mim. O que falta? Como é que a gente combate a violência? Não é com diálogo? Sentar em volta numa mesa, nós dialogando, nós evitamos violências? Outra, só que eu acho que aqui em Osório não tem, né? Mas lá em Osório, combater o ódio.
palavra pesada, né, o ódio. Quando uma pessoa diz assim, eu sinto ódio, a gente não sente o impacto. Quase que uma bofetada, né? Quando a gente ouve alguém dizer assim, eu tenho ódio de tal coisa, eu tenho ódio de tal pessoa. Isso ainda está muito enraizado em nós. Então, combatendo o ódio, essa represa de águas putrefatas que reside em nosso coração, que incontáveis tragédias tem proporcionado em nossa vida, estaremos não só acerenando os nossos dias, como apaziguando os dias daquele que conosco se relaciona. Eu posso não sentir ódio da irmã, mas se eu sinto ódio de alguém, e estou repetidamente fazendo isso, eu estou agredindo ela também. Ela está se sentindo mal comigo porque eu estou sendo uma pessoa azeda, entre aspas, né? Outro sentimento que nós temos que combater, esse cara aí, preguiça. Eu não vou na casa espírita hoje. Para eu estudar espiritismo, o que é isso? Eu não vou lá na minha, não, preguiça. Perna cruzada, olhando um jogo, futebol, uma novela, e tem preguiça. Combatendo a preguiça, mãe do nosso atraso intelectual e moral, que nos mantém manietados, amarrados à inércia e ao comodismo. Estaremos dando, se a combatê-la, um novo impulso à caminhada que nos levará futuramente à perfeição relativa a que todos estamos destinados e que surgirá mediante o nosso esforço. Não é esforço de ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus me ajuda, mas o que está fazendo para ser ajudado? Está saindo no horário certo, está indo na casa espírita regularmente, vai receber o passe, vai ouvir a palestra, vai tomar água frutificada. Eu tenho uma filha que diz assim para mim, pai, o pai vai no centro hoje, vou, então reza por mim. Não dá certo, né? Então nós temos que ter a nossa parcela de contribuição. E combatendo esse cara também, nós somos pessimistas? Não deveríamos. Nós já temos conhecimento do amor divino para não sermos pessimistas. Nós temos que criar em nós um hábito de manhã, na primeira hora da manhã, fazer a nossa oração agradecendo. Porque a partir do momento que nós agradecemos, nós estamos passando a ser otimistas. Porque o pessimista não agradece nada, né? Tudo está ruim, tudo aconteceu errado. Agora o otimista não, ele agradece a Deus. Então nós temos que ter esse hábito. Quem é que faz o evangelho no lar aqui? Beleza. É o momento de nós desenvolver em nós o otimismo. Porque combatendo o pessimismo, que turva o nosso ânimo e nos propõe uma vida de cabeça baixa, amedrontada, não vou porque Deus castiga, não vou. Nós temos que enfrentar a nós mesmos. O pessimista tem medo de si próprio, porque ele não se anima a vencer a sua inércia. Renasceremos combatendo o pessimismo para as lutas e metas que nos conduzirão a patamares de superação e progresso espiritual. Vimos alguns. Serviu para nós esse estudo? Então, concluindo, de alguma forma somos todos doentes. Concordam? Os remédios estão disponíveis. Estão? Façamos uso deles sistematicamente, buscando nas farmácias, quando eu estou com dor de barriga, farmácia da terra, ou no coração de Jesus, quando eu estou desesperado. Então, assim, as sábias e oportunas lições de Jesus Cristo nos foram entregues para que tenhamos saúde plena, saúde, vida em abundância, como disse ele, né? Abrangente, completo, e contemos com os recursos imprescindíveis visando colher, na presente existência física, todos os frutos possíveis.
queridos irmãos, não existe outro caminho para nós. Jesus é a porta. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, está o convite. Acredito que a casa oferece muito estudo, que nós estivemos vendo ali. Até ao ar livre tem oportunidade de estudar. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. Não é para nos tornarmos espíritas, mas sim nos tornarmos pessoas melhores. Agradeço o carinho, a atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Obrigado.